Somente, hoje é dia de culto de oração, mas não pode faltar o pão nosso cada dia, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17. Efésios 4, 17. Fazer aqui a leitura. A palavra do Senhor diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometer toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça ao que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Santo Deus, fala o nosso coração e recebe, a Deus, todo o crédito, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Que bom poder sentar. Certamente que mais uma vez nós vamos estar tendo uma reflexão nesse texto, a respeito da santidade cristã. E a gente vai observar aqui nesse texto que Paulo está falando, essa carta aos Efésios, aos gregos, mas ele vem falando assim, que nós éramos de um jeito e agora nós somos de outro. Então, eu costumo falar, a igreja, irmãos, ela não é composta de pessoas perfeitas, ela não é composta de pessoas santas, mas ela é composta de pessoas santificadas. Amém? É diferente, né? Você, eu sempre fui santo, aí você já mentiu. A palavra de Deus diz que você já está mentindo, né? Não tem pecado. Tem, todos somos pecadores e todos carecemos. O que é carecemos? Precisamos, do perdão de Deus. Então não há um justo sequer. Na terra não há um justo sequer, a não ser Jesus Cristo. Todos nós pecamos. Então a igreja era composta de pessoas que
que receberam o perdão. Receberam o perdão. Receber o perdão, eu tenho dito para os irmãos, não nos inocenta. Tá? Quem é perdoado não é inocente. Ele foi perdoado, ele é culpado, mas foi perdoado. Ele é culpado, mas não vai pagar, por quê? Porque alguém pagou por ele. Amém? É como nós, às vezes, por exemplo, uma pessoa tem uma dívida e ela não consegue pagar aquela dívida, aí alguém vem e paga a dívida por ela. Quer dizer, ela devia aquela pessoa, quem contraiu a dívida foi ela, mas o outro veio e pagou, se compadeceu, quis pagar, pagou a dívida. Então é nesse sentido que Jesus Cristo tem nos perdoado, né? Porque todos estávamos caminhando para o inferno, estávamos caminhando a passos largos para o inferno, porque sem Cristo Jesus não há salvação. Tu pode ser bonzinho, tu pode achar que é bonzinho, porque ninguém é bom. Uma certa feita, um homem falou para Jesus: bom mestre. Aí Jesus perguntou: por que me chama bom? Porque bom é só Deus. E ele ainda não tinha Jesus como Deus, estava chamando de bom mestre, achava que Jesus era um mestre qualquer, e bom não há ninguém, irmão, só Deus. Então, não há bondade em ninguém nessa terra que seja capaz de se auto-salvar. E Deus olhar para você e falar assim: não, vou salvar esse rapaz porque ele é trabalhador, porque ele nunca adulterou, porque ele nunca roubou. Não há um sequer. Se ele nunca adulterou, nunca roubou, mas ele teve pensamentos horríveis, teve má intenção, teve tudo. Por quê? Porque o texto vem dizendo aqui, aqui vai chegar um pedacinho que vai dizer assim: ireis, mas não pequeis, né? Por quê? Porque você pode até se irar, ficar indignado com alguma coisa, mas você não pode pecar, não pode agredir a pessoa, não pode ofender, não pode xingar, palavras torpes, não pode. Você tem que segurar a sua ira, e de forma que você não venha a pecar. Amém? Porque a ira é um sentimento que vem sobre nós. Até Jesus Cristo ficou irado quando ele viu na casa do pai dele as pessoas fazendo comércio na casa do pai. Aí foi lá, virou as mesas tudo, ficou irado, mas ele não agrediu ninguém. A pessoa pensa que ele não agrediu as pessoas, ele saiu derrubando tudo, porque é na casa do meu pai, e ainda por cima ele não estava se irando por ele próprio, era por causa de Deus, para defender Deus. E às vezes a pessoa pensa assim: a igreja é lugar, porque não é difícil de nós encontrarmos pessoas na igreja pecadora, pessoa que andou no caminho errado, pessoa que no passado fez tudo quanto é troço errado, aí agora quer ficar acusando o irmãozinho que está chegando, quer ficar apontando o dedo para não sei quem. Irmão, nós temos que termos misericórdia daqueles que estão chegando, não é verdade? E a igreja é um lugar de tratamento. Alguns vão alcançando um patamar, e muitas vezes nós achamos que já estávamos ali em cima, de repente caímos, principalmente se você começar a achar. Se você não achar nada, e quando você vê, você vai vivendo uma vida de santidade, vai vivendo uma vida de humildade, vai vivendo uma vida de simplicidade. Mas até na humildade, na simplicidade, não é difícil da pessoa se ensoberbecer e vai: nossa, como eu sou humilde, né? Ainda bem que eu sou humilde, ainda bem que eu sou isso. E na verdade isso aí já é uma soberba, porque o maior pecado, eu tenho sempre deixado isso claro para a igreja, que todos os pecados da humanidade, todos eles, é ligado à soberba, é ligado à altivez. Se você for fazer uma análise lá do paraíso, como é que o pecado entrou pela soberba, pela arrogância, porque eles acharam que podia desobedecer a Deus e ser igual a Deus. Entrou ali uma arrogância, e a palavra diz que Deus se opõe, ele se opõe, irmãos, ao soberbo. Ele se opõe ao soberbo. O que é se opor ao soberbo? É ficar contra. E Paulo falou, Gamaliel falou aos fariseus assim: dura coisa é se encontrar contra o Senhor.
Porque se o Senhor for nosso adversário, aí não tem jeito. É melhor enfrentarmos o Satanás, é melhor termos o Satanás por adversário do que termos Deus por adversário. Amém? Porque se Deus estiver conosco, a palavra diz assim: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, se Deus está com você, que venha o Satanás, que ele seja o nosso adversário, mas que Deus seja o nosso socorro, a nossa torre forte, a nossa fortaleza. Amém? Porque o propósito de Deus, irmão, é nos salvar. O propósito de Deus é santificar um povo para morar com Ele. Por que que não nos levou ainda? Porque não somos o santo o suficiente. Porque Ele tem propósito, porque Ele não alcançou ainda, não completou o nível da iniquidade do mundo. Mas nós estamos vendo isso aí muito perto de acontecer. Muito perto de acontecer. Eu tenho visto pessoas e até religiosas. Eu já vi padres fazendo declarações a respeito de Hamas. Hamas é uma facção criminosa, ele não é o país é Palestina, e os palestinos não entraram em guerra não, quem entrou em guerra foi o tal do Hamas. E se os irmãos observarem, aqueles mísseis, aquilo custa uma fortuna. Por que os palestinos estão precisando, se eles têm dinheiro para míssil? É muito, cada aquele tiroteio que sai lá, não sei quantos bilhões que é gasto assim, ó, de repente, na casa dos bilhões. Aí você vai ver, os palestinos. Aí perguntaram, entrevistando um rapaz lá, perguntou assim, porque lá está cheio de túnel, sabe? Cheio de túnel. Por que vocês não botam as pessoas, os palestinos que moram lá, nos túneis para se proteger dos ataques? Não, ele falou que quem tem que fazer isso é a ONU, que os túneis o Hamas fez para eles ficar brigando. Entendeu? Aí fica difícil. Eles são um negócio terrorista, se levantam contra o povo de Deus. E olha só, nós estamos vendo acontecendo de novo. Quando aconteceu o Holocausto, que foram exterminados aqueles bilhões de judeus no mundo, que a Alemanha se levantou, e a Alemanha até hoje, lá não está deixando manifestação a favor de Hamas não, porque ela pagou um preço alto no passado, porque eles apoiaram o Hitler, o povo alemão apoiou o Hitler, a igreja apoiou o Hitler, para exterminar com o judeu, aí depois a história vem contando que isso ia, e eu estou pensando que isso nunca mais fosse acontecer, e já estou vendo de novo pessoas marcando casa de judeu, botando a estrela de Davi assim, ó, de novo, marcando na Europa, nos Estados Unidos, e até mesmo aqui no Brasil, um judeu, só porque o garoto é judeu na faculdade, lá em Harvard, na Inglaterra, o garoto foi cercado por um monte de estudantes da Inglaterra, porque ele é judeu, agredindo e não sei o que. O mundo está se levantando de novo para exterminar com o judeu. Por quê, irmãos? Porque o judeu é o povo levantado por Deus, e é do judeu que vem a igreja. A salvação, Jesus falou assim, a salvação vem dos judeus. Não é, mas eles hoje precisam se converter para ser salvos, mas o Salvador nasceu lá. O Salvador tem sangue judeu, e a palavra de Deus fala assim, orai pela paz em Jerusalém, abençoarei os que te abençoarem, e Deus abençoa os que abençoam Jerusalém. Jerusalém é tão importante para Deus que ele tem uma réplica no céu. Tem uma réplica de Jerusalém no céu. A palavra diz isso em Apocalipse, que vai descer a nova Jerusalém. Entendeu? Então, e o adversário sabe disso, irmão, mas o adversário trabalha com a mentira. E a gente vê aqui, ó, Paulo incitando aos cristãos a honestidade,
a falar a verdade uns com os outros. Por quê? Porque o pai da mentira é o Satanás, e ele é bom em mentir. Ele é bom em mentir, irmãos. Se você for observar os pecados dos grandes homens de Deus, você vai ver que não há segurança para ninguém, que ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. A gente sabe do pecado de Davi, sabe do pecado de Abraão, mentiu. Ninguém é autossuficiente. Se você deixar, se você der brecha, o inimigo te engana. E ele é bom nisso. E agora com esse negócio de mídia, fica um monte de gente, um monte de pessoas, e você vê assim claramente as pessoas falando cada absurdo, entendeu? E se a gente não abrir os nossos olhos, nós podemos ser levados por esse caminho. Por que eu tenho pregado nessa linha para os irmãos? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de quase todos irão se esfriar. O amor para quem? O amor por Deus. Quando você deixa de amar, quando você vê pessoas fazendo declaração absurda, defendendo um grupo que degolou as crianças, que assou criança no forno, que estuprou as mulheres, matou, entrou nas casas, pegou com as famílias. Tem vídeo, irmão. Tem vídeo da família apavorada dentro de casa, assim, esperando, mandando os filhos para lá para os fundos, esperando eles entrar. O pai falou assim: vai para o fundo para poder peitar ele, porque teve casos até que deu certo, porque o pai estava em casa sozinho, aceitou a morte para que a mulher e os filhos não morressem. Então, irmãos, aí você vai falar com um negócio desse, é certo? Cadê os direitos humanos? Cadê os direitos humanos? O Satanás está invertendo as coisas, irmãos. O pai de família outro dia foi preso, a mãe agora esses dias foi presa, porque fez uma declaração contra o bandido que deu 17 tiros no filho dela. Só porque ela falou uma frase assim, se você pode até escapar da justiça do homem, mas de Deus você não vai escapar. O juiz se levantou lá todo cheio de mimimi, porque os mimimi estão tudo lá, colocaram os mimimi tudo lá para se levantar. Que tem que respeitar o tribunal, que não pode falar assim com o suspeito, não sei o quê. E mandou prender a mulher, uma mãe lutada com o filho, que perdeu o filho, porque ela falou que Deus vai... Não estão querendo nem que se fale em Deus mais, irmãos. Não se pode falar mais em Deus. Deus vai com Deus, Deus abençoe. Estão negando assim claramente. Mas a Bíblia diz isso, que nesses dias ia acontecer esse tipo de coisa. E eu não vou me deter assim em versículo a versículo, mas os irmãos observam que o texto diz assim, no versículo 20, diz assim, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como esta verdade em Jesus. Então, nós somos ensinados na verdade, mas a Bíblia diz que o inimigo cega o entendimento. O que é cegar o entendimento? É você concordar com isso, que é para matar. Numa outra entrevista, numa televisão, e tem televisão dando ênfase para isso, favorecendo eles, fazendo entrevista, o camarada fala assim, mas por que vocês fazem isso? Não, para que vocês? Não, porque a gente quer fazer o que bem quiser. Aí o repórter perguntou, o que quer dizer bem quiser? Ele falou, matar, ele falou, estuprar, matar a mulher, a criança, quer estuprar também o bebezinho. Esses dias o camarada soltou uma frase dessa num show aí, num evento aí, que o bebezinho era para estuprar, usou uns termos horríveis lá, no evento, está na internet. Vamos aqui no versículo 18, fala assim, vou ver do 17, no começo, ele diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios,
na vaidade da sua mente. Por que gentios? Porque nós não somos judeus, somos gentios, mas nós nos convertemos. Então Paulo está falando aos romanos, aos efésios, que são gregos: não andeis mais conforme os outros gentios, porque os outros gentios andavam em determinadas práticas que o cristão não anda mais. Amém? E ele assim, entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância, ou seja, pela falta de conhecimento que há neles, pela dureza de seus corações. Então o homem que está andando afastado de Deus, irmão, ele não está fazendo, porque não é Deus que não quer, é o coração dele que está endurecido. Amém? O coração está endurecido, porque o Satanás cega o entendimento. Fez isso no paraíso, falando que eles iam ser igual a Deus, e faz isso hoje. Se é de Deus, eu vi uma frase assim: como é que pode? Isso é um genocídio. Israel tem bomba, tem avião, tem aquele barco porta-avião, não sei o que lá, e os palestinos não têm, mas Israel não está guerreando contra os palestinos. Eles teimam com isso. E se não tem, se ele sabe que Israel tem, por que ele foi fazer o que fez? Matou mais de 2.000 pessoas, atacou e matou e tudo, se ele sabe que Israel tem isso para se defender. Porque não é o palestino, irmão, mais uma vez, é o grupo terrorista, que inclusive os palestinos sofrem na mão deles. Para tu ter uma ideia, no Brasil, no Oriente Médio, o único país lá que aceita, que tem democracia, é Israel. Em Israel tem parada gay, em Israel não fuzila gay, em Israel não mata as mulheres porque tem que tampar o rosto, nada disso. Israel é democracia, é o único lá. O Irã fuzila os gays, mata os gays, e aqui no Brasil tem um monte de gay com bandeira deles. Como é que pode isso? Se eles matam, se eles forem lá, eles morrem. Inclusive teve um apoio, se você vê no noticiário, teve um protesto aqui, não sei aonde aí, que dos palestinos na Europa. Aí um gay estava lá, apareceu lá com a bandeira gay para apoiar eles, tomou uma coça e foi expulso. Ele não aceita gay, e o gay do mundo todo está querendo apoiar eles, sendo que lá eles matam os gays, irmãos. Lá as mulheres, uma feminista, a feminista não defende o direito das mulheres? Pois é, lá não tem mulher, lá não tem direito. Não tem direito. Você não é uma coisa do Satanás? Olha só, vê se não é uma coisa do Satanás. Você conhece a história, sabe que eles fazem isso, e você aqui vai apoiar um negócio desse, porque você não está lá. Tivesse lá, perdia a cabeça. É uma coisa do inimigo. Por que eu estou falando isso, mano? Porque está no contexto, não estou pregando guerra, negócio de guerra, mas é porque a gente está vivendo, todo mundo está acompanhando o noticiário, então nós temos que buscar, mostrar o que está acontecendo à nossa volta, para você ver como Satanás distorce a verdade em mentira, e a mentira em verdade. Amém? A mentira em verdade. Agora, Paulo diz que é para nós não mais andarmos desse jeito. Se é que tendes ouvido, nele foste ensinado como esta verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, olha só, quanto ao que você fez no passado, quanto você era isso, ou que você era aquilo outro, despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Como é que a pessoa se corrompe? Por ser enganado, ou por se deixar enganar, ou por se interessar pela ganância do engano. A pessoa sabe que é errado, mas está querendo algum benefício. A pessoa sabe que é errado, mas está achando que vai ter algum benefício em apoiar o que é errado. Em apoiar o que é errado. Amém? Nós temos que ver o que é errado. Aí ele vai assim,
e ele fala assim, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha só, você tem que ter uma renovação, inclusive, da mente, porque o Satanás já botou coisa na sua cabeça, ó. Se você não pedir a Deus, Senhor, me ajuda a entender, abre o meu entendimento, me ajuda a compreender, viver a tua verdade, você vai ser enganado. Porque você acha que é você, porque eu tenho dito para os irmãos, o adversário, ele é assim, ó, se você faz uma coisa, ele até te motiva a se engrandecer, a se envaidecer pelo que você fez. Já o Espírito Santo não. Nos leva, nós fazemos uma coisa boa, o que nós fazemos? Glórias a Deus. Consegui porque o Senhor me ajudou. Eu fiz isso porque o Senhor me capacitou. Já o Satanás não quer glória agora, ele quer te levar para o inferno. Desde que você não dê a glória para Deus, fique para você, ele te incentiva a ficar com a glória. Também eu sou o cara, também eu fiz isso, aconteceu isso porque eu sou isso. É igual eu falei na igreja, às vezes a pessoa fala, mas eu não faço isso. Mas não faz agora, mas você já fez. Então o que você tem que fazer? Se manter humilde na presença de Deus, vigilante, porque não é difícil de ressuscitar o velho homem. Por quê, irmãos? O espírito e na mente, que o texto falou aqui. Por quê? Não é difícil, você não morre. Quando nós aceitamos a Cristo, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus, né? O Espírito, Jesus fala assim, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito, amém? Mas o corpo físico não nasce de novo, a carne ainda é a mesma. Então a Bíblia fica nos ensinando, mortificai a vossa carne, Por quê? Porque a carne, se você der vazão, ela se levanta, não se converte. Por isso Jesus deixou claro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque esse negócio de só de pão, você só se alimenta do que é material, e você não alimenta o espírito, a carne faz o que quer na sua vida. Pintou uma vantagem, você topa na hora. Pintou alguma coisa, algum interesse, você topa na hora. Por quê? Porque a carne não se converte. Se o espírito não tiver fortalecido para dizer não, para mortificar, é exatamente isso. Não é se suicidar, não é se matar, é não dar vazão aos nossos desejos carnais, aos desejos da nossa carne. Amém? A nossa carne tem que ser tratada, nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos tratar do nosso corpo. Tanto quando Paulo fala assim, não entregar os seus membros à prostituição, não sei o que, ele está falando do corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que usar o nosso corpo do jeito que é para ser usado. Tem que dar o remédio, tem que cuidar, tem que fazer exercício, tem que trabalhar, né? Mas o suficiente, o necessário. Tem que descansar, tem que passear, o suficiente, o necessário. Se extrapolar, o espírito enfraquece, e é na guerra do espírito contra a carne começa a prevalecer. Alguém falou assim, um ditado japonês, né, chinês, não sei, fala assim que tem dois cachorros grandes, ferozes, lutando dentro de nós, né? Aí fala assim, qual que vence? Aí ele fala assim, o que você alimentar mais, a carne e o espírito é como dois cachorros brigando, né? Qual que vence? O que tiver mais alimentado. Se você alimentou mais o espírito vence. Se você está alimentando a carne vai prevalecer. Daqui a pouquinho você vê. Por isso não é difícil você ver crente mudando, adulterando as escrituras, homens que pregaram a palavra de Deus, aí hoje estão pregando outra coisa diferente. Não, mas não é bem assim. Eu vi um senador que os irmãos conhecem, cristão, que defende, né, a causa cristã, ele é muito veemente lá, mas ele falou que a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela
contém a palavra de Deus, que tem coisas aqui que não foi Deus que falou. Mas que santa burrice é essa? Da onde quem tirou isso da cabeça dele? É o Batman que fala isso, né? Santa burrice. Porque a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é claro que tem coisas aqui que não foi Deus quem falou, mas foi inspirado por Deus e está aqui para falar conosco como sendo Deus, até mesmo aquilo que o Satanás falou. Agora é a palavra de Deus para nós, ou seja, para você obedecer, ou seja, para você recusar, ou seja, para você aprender quem é Deus, como é a palavra de Deus para nós. Isso aqui não é um livro de história, de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus, não é que contém. Aí esse negócio de contém a palavra de Deus, aí te dá margem para certas coisas, você não queria aceitar, porque foi Paulo que escreveu, foi Tiago que escreveu isso aí, quando ele escreveu estava acontecendo não sei o quê, aí tem um monte de explicação. Pelo amor de Deus, irmão, o Satanás está com os discípulos afiados. Às vezes ele não quer nem tirar a pessoa da igreja, ele quer só contaminar, porque um fruto contaminado, estragado, ele estraga os outros. Um pastor estragado, contaminado, ele estraga todo um rebanho, irmãos. Todo um rebanho. Com ensinamento desse, um homem público, conhecido, político, e prega em um montão de igreja e falar um negócio desse. Por isso que eu não gosto de ficar ouvindo esses homens falando da política. Uma hora ele está ali no veemente e tal, aí daqui a pouquinho me sai com uma heresia dessa. Pelo amor de Deus. E a palavra diz assim que é para nós renovar, irmão, a nossa mente, significa você começar a colocar na sua mente as coisas de Deus, os ensinamentos de Deus, e abrir mão do que você aprendeu até agora. Não, mas eu vi com meus olhos. Meu irmão, até os nossos olhos nos engana, e o coração muito mais. Jeremias fala assim: o coração do homem é corrupto, desesperadamente corrupto. Então não devemos confiar no que a gente vê, no que a gente testemunhou ali. Confia no que diz a palavra de Deus. Você viu uma coisa, mas a palavra diz outra. Então, meu irmão, alguma coisa está acontecendo. Eu fico com a palavra. E nos últimos tempos, as Escrituras diz que o maligno vai fazer sinais para enganar, se possível, os eleitos. Ou seja, tu vai ver coisas do Arco da Velha, tu vai ver a igreja aí fazendo coisa tremenda. Já está lá, eu postei lá para o grupo da igreja, não foi? 3 tempos lá, ó, do cristão, do judeu e do islâmico, onde um do lado do outro lá na Arábia, já está pronto, já está sendo visitado pelas pessoas. Eles vão tentar unificar, né? Porque diz a segunda profecia, o anticristo, a besta que vai preparar o caminho dele, essas coisas aí, vai ser religioso, vai ser no caminho da religião. Muito provável que seja da nossa prima lá, que é aquele Satanás que botaram lá no lugar do outro, está apoiando já tudo quanto é nojento. Aí, ireis e não pequeis, versículo 27 fala assim, ó: não deis lugar ao diabo. Aí Jesus falou assim para Pedro: arreda-te, Satanás. Ó, ele não falou para Pedro, ele falou para o Satanás. Por quê? Porque Pedro deu lugar ao diabo. E você não vai dar por causa de quê? Você quer? Está mandando você não dar. Porque se você der, o Satanás entra e faz uma arruaça na nossa vida. Amém? Agora, ele também não entra por conta dele, porque o que é do Senhor, o maligno não toca, diz a palavra. Se o Espírito de Deus estiver em você, o Satanás não entra. Se a luz que estiver em você, né, resplandecente, a luz de Cristo que estiver em você, o Satanás não entra.
Se Cristo bateu, você abriu, quando deixou ele entrar, Satanás não entra. Agora, se você der lugar, ele entra. Assim como Jesus fala assim, eis que está a porta e bato, a mesma coisa a palavra fala, não dê lugar ao Satanás. Se você não dá, ele não invade. Ele não tem poder para isso. Amém? Ele não tem poder para possessar uma pessoa sem que a pessoa dê lugar para ele. Quando tu vê essas pessoas possessas, é porque deu lugar. É porque deu lugar. É porque aceitou a conversa. É porque aceitou a fraude. É porque aceitou o engano. Recusou a palavra de Deus e aceitou o engano. Então a Bíblia diz que é para nós não darmos lugar ao diabo. Aí ele diz, aí ele continua, aquele que furtava não furta mais. Quer dizer, tem gente na igreja que furtava. Aqui em Éfeso Paulo está falando isso, mas agora não furta mais. Então não importa o que você fez no passado. Era adúltera, agora não é mais. Xingava, agora só dá glória a Deus. Não podia falar uma palavra sem um palavrão, sem uma palavra torpe. Agora só fala as coisas de Deus. Amém? Então não quer dizer que você nunca falou, que a igreja é lugar de quem nunca falou. É lugar de quem não vai mais fazer aquilo que fazia. Amém? Nós não vamos mais fazer o que fazíamos. Falar mais o que falávamos. Praticar o que praticávamos mais. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, falar de salvação. Agora, falar de salvação é falar a verdade. Eu não posso me calar enquanto as coisas estão acontecendo. A mentira está acontecendo em volta, a fraude está acontecendo em volta. Os pastores que se calarem, as igrejas que se calar, é que vão ser as igrejas preferidas deles. Porque as sérias que pregam a verdade, essas vão ser perseguidas. Vão ser perseguidas. Eles já estão tentando fazer isso. Já não estão deixando mais as pessoas falarem. Eu vi uma entrevista lá de uma mãe lá da Palestina, usando de novo que eu vi no noticiário, uma mãe gritando que o Hamas é que era o culpado, que o culpado não era Israel. Ela gritando porque a morte do filho dela, o culpado era o Hamas, porque estava todo mundo em paz. Israel protege aquele lugar, Israel manda gás, Israel manda água, manda tudo para lá. Já ofereceu para eles ficarem com um estado maior, mais terra do que Israel, mas o danado do Hamas, que é o terrorista, não aceita. E a mulher começou a gritar que era o Hamas que era o culpado. Você vê claramente uma pessoa chegar e tampar a boca da mulher e puxar ela para lá. Não querem que a verdade seja anunciada. Aí a palavra diz assim, por que você não vai fazer tudo isso para que as coisas que você falar tenha, né, a graça alcance as pessoas? E fala assim, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O dia que nós fomos levados, o dia que nós estivermos definitivamente nos céus. Amém? Até esse dia, viver de forma a não entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo entristece. Por quê? Ele trabalha por nós. O Espírito Santo é Deus, é Jesus. Jesus morreu na cruz por nós. Aí você creu em Jesus, recebeu o Espírito Santo. Aí daqui a pouquinho você está de novo fazendo a mesma coisa que você fala, Paulo, não faz mais aquilo. Você agora é um homem de Deus, você agora é uma mulher de Deus. Quando você faz isso, entristece o Espírito Santo. Quando volta ao vômito, entristece o Espírito Santo. Quando a porca volta ao lamaçal, isso falou que a porca foi lavada, foi limpa e voltou ao lamaçal. Entristeceu o Espírito Santo. Então, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Então, ele está falando aqui de briga, de contenda, de blasfêmia contra as coisas de Deus, de malícia. Malícia é essa questão do engano, de esperteza, né? De querer o farinha pouca, meu pirão primeiro, né? De ceder a vez, querer furar a frente, querer passar na frente, quando a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, que é dando que se recebe.
Eu postei um negócio desse também no grupo, né? Do reino, assim, as coisas que são contrárias no reino de Deus. Né? O reino de Deus é contrário à natureza humana. Quem é que pode aceitar que o último vai ser o primeiro? Aqui na terra o primeiro é o que chega na frente. Mas então quem é que vai aceitar um negócio desse? Mas a palavra não diz que será o primeiro? Então vamos confiar na palavra de Deus. Amém? Tinha passagem para o povo israelita passar dentro d'água? Não tinha. O mar não abriu em cima da hora? Pois é, em cima da hora o mar abriu. E Deus falou a Moisés: por que está clamando a mim? Diga o povo que marcha. Então vamos marchar. Tocou, a água abriu. Às vezes é uma situação dessa. Amém? Em nossas vidas. Então, amado, antes sede uns para com os outros, benigno, né, bondoso, misericordioso. O que é misericordioso? É ter misericórdia do pecado da pessoa, porque ela está em pecado, mas ela vai se consertar. À medida que for sendo lavada pela palavra, ela vai sendo, então, usar de misericórdia, porque um dia usaram de misericórdia conosco. Amém? Misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Isso é a oração do Pai Nosso: perdoai assim como nós temos perdoado. Amém? Então, igreja, que Deus nos ajude. A palavra é para que nós venhamos viver esses dias mais atento, mais alerta, mais prestando atenção, porque o inimigo, ele é astuto, ele é habilidoso na fraude, na mentira, no engano, e ele é capaz de dizer que e tem pessoas já acreditando que não tem Deus, que não tem, e às vezes a pessoa até acha que sabe que tem Deus, mas o negócio está tão escancarado, a carne está tão querendo ir para o outro lado, que estão aceitando dizer que não tem Deus, quando na verdade o salmista diz que toda a terra proclama a glória de Deus. Para falar que não tem Deus, não tem jeito, irmãos. Não é verdade? A gente vê os livramentos, alguns Deus livra, outros Deus leva, Deus permite uma coisa, mas Deus faz outra. Então Deus está no controle. Só sei de uma coisa: Ele é Deus, nós somos criação dele, né? E filhos pela adoção em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé.